Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada dos escritos de um dos autores mais prolíficos do Novo Testamento para entender uma ideia central, o papel do Espírito Santo. E a nossa base é o livro Pneumatologia, de Gutierre Siqueira. Normalmente, quando a gente pensa no Espírito Santo nos Evangelhos, a mente corre para aquelas cenas grandiosas, né? O batismo de Jesus, a pomba descendo, ou o Pentecostes, com as línguas de fogo. Exato. Mas a nossa fonte de hoje convida a gente a começar num lugar bem mais íntimo e até surpreendente, as narrativas da infância de Jesus no Evangelho de Lucas. Exatamente. A proposta é entender como Lucas, que escreveu, quase um terço de todo o Novo Testamento, constrói a teologia dele do Espírito desde as primeiras páginas. Desde o comecinho. Desde o começo. Ele não está interessado em apresentar o Espírito como uma força abstrata, sabe? Ou um poder impessoal. Para Lucas, o Espírito é o catalisador de uma comunidade profética que se forma ao redor do Messias, mesmo quando ele ainda é um bebê. Uma comunidade profética. Gostei desse termo. E a nossa missão aqui é desvendar quem eram essas pessoas e o que a experiência delas nos diz sobre a visão de Lucas para a igreja. Certo. Então, antes da gente entrar nessas cenas, acho que a gente precisa entender o diretor por trás da câmera. Quem é esse autor Lucas e por que a perspectiva dele é tão única? Primeiro, um dado que eu acho sempre impressionante. Se a gente somar o evangelho dele e o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas é responsável por 28% do Novo Testamento. É muita coisa. É uma contribuição massiva. E o que torna isso ainda mais notável é que, entre todos os autores bíblicos que a gente conhece, ele é o único gentil. Ou seja, ele não era judeu. Ah, isso muda tudo. Muda tudo. Ele está olhando para a história de Israel e de Jesus a partir de uma perspectiva de vê-los de fora. É um outsider contando a história de dentro para fora, por assim dizer. A fonte o descreve como médico amado e cooperador do apóstolo Paulo. Mas assim, como a gente pode ter certeza de que foi ele mesmo quem escreveu? A evidência externa é muito forte, sabe? Manuscritos bem antigos, como o Papiro Bodmer XIV, que é lá do ano 200, mais ou menos, já trazem o título O Evangelho segundo Lucas. Já atribuíam a ele? Já. E líderes da igreja primitiva, como Ireneu de Leão e Tertuliano, que escreveram no finalzinho do segundo século, confirmaram essa autoria sem hesitar. Para eles, era um fato. Ok. Mas a fonte aponta para um argumento que eu achei genial, que é um argumento interno. A irrelevância do próprio Lucas como prova da autoria. Parece até contraintuitivo, né? E é exatamente por isso que o argumento é tão forte. Pensa bem, se alguém quisesse inventar um autor para dar credibilidade a um texto, escolheria uma figura de peso, certo? Claro, um dos 12 apóstolos, talvez. Exato. O Evangelho de Mateus foi associado ao apóstolo Mateus, o de Marcos a Pedro. Mas Lucas, ele não era um dos 12. Não foi testemunho ocular do ministério de Jesus, nenhuma figura proeminente em Jerusalém. Não tinha um motivo lógico para escolherem ele. Nenhum. Não havia por que atribuir a ele textos tão importantes se ele de fato não os tivesse escrito. A relativa obscuridade dele é, paradoxalmente, um selo de autenticidade. Faz todo sentido. Ele não era uma grife que valorizaria o produto. Então, ele era o produto. E como ele trabalhou? A fonte o chama de autor-editor. Isso. Ele não inventou o material. Ele agiu como um historiador de primeira, seguindo as regras da historiografia da época dele. No prólogo do Evangelho, ele mesmo diz que investigou tudo cuidadosamente desde o princípio, a partir de testemunhas oculares e fontes que já existiam. Então ele usou outras fontes. Sim, os estudiosos concordam que ele usou o Evangelho de Marcos e uma outra coleção de ditos de Jesus que a gente chama de fonte Qui, como base. Mas ele não foi um mero compilador. Ele foi um teólogo, organizando tudo isso para contar uma história com um propósito teológico muito claro. Ok, então temos o perfil do autor. Um historiador gentil, meticuloso, com uma agenda teológica bem clara. Como é que essa identidade dele já aparece logo de cara, nessas primeiras cenas do Evangelho? Aparece como a fonte descreve, dramática explosão de profecias.
E para a gente entender o impacto disso, a gente precisa lembrar o contexto da época. Certo. O judaísmo vivia o que se chamava de tempo do silêncio profético. Acreditava-se que a voz profética direta de Deus, sabe, tão comum no Antigo Testamento, tinha se calado há séculos. E a expectativa era que o retorno da atividade profética impulsionada pelo Espírito seria um sinal claro da chegada da nova era, a era messiânica. Então Lucas está basicamente dizendo: atenção, o silêncio foi quebrado, algo monumental está acontecendo. E o que chama atenção é quem ele escolhe como porta-vozes dessa nova era. Pois é. Não são sacerdotes no templo ou os mestres da lei. A fonte destaca muito o protagonismo das mulheres. Vamos para a visita de Maria a Isabel. Esse momento é chave. A fonte nos ajuda a sentir a vulnerabilidade de Maria. Ela é uma adolescente, provavelmente de 14, 15 anos, grávida por um milagre que ninguém entenderia. Numa sociedade patriarcal, isso era perigosíssimo. Exato. Poderia significar vergonha, ostracismo, até perigo de vida. Ela precisava, assim, desesperadamente de uma confirmação, de alguém que dissesse: eu entendo, eu acredito em você. E essa confirmação não vem com palavras a princípio, mas com um gesto extraordinário. O bebê de Isabel, que seria João Batista, pula de alegria no ventre dela. Sim, a palavra grega que Lucas usa é skirtal. Não é um simples chute. A fonte explica que essa palavra indica um salto de alegria estática. Alegria estática. É a mesma alegria que os profetas descreviam diante da chegada do Messias. É uma reação profética antes mesmo do nascimento. E logo em seguida o texto diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E essa é uma frase importante para Lucas, né? Importantíssima. A fonte chama de tipicamente lucana. Para Lucas, quando alguém é cheio do Espírito, o que essa pessoa diz a seguir tem origem divina. É o Espírito que revela a Isabel a identidade de Maria como a mãe do meu Senhor. E aqui acontece uma inversão de poder fantástica. O marido de Isabel, Zacarias, que era sacerdote e servia no templo, duvidou do anjo e ficou mudo. Exato. O homem da religião oficial, silenciado. E enquanto isso, num encontro doméstico, privado, duas mulheres recebem a revelação, creem e profetizam. Lucas parece estar mudando o endereço da atividade de Deus, do oficial para o pessoal. Perfeitamente colocado. E a inversão continua. A mais velha, Isabel, honra a mais nova, Maria. Numa cultura que reverenciava a idade, isso é muito significativo. O que a gente vê aqui é a criação de um embrião da igreja. Um embrião da igreja. Sim, o Espírito está unindo pessoas de origens, status e idades diferentes em harmonia e alegria. E o centro dessa união é Cristo. E note, o Espírito sempre conduz à exaltação de Cristo. Ao honrar Maria, Isabel está, na verdade, apontando para o bebê que ela carrega. Essa comunidade embrionária, então, se move das colinas da Judéia para o coração da vida religiosa de Israel, o templo em Jerusalém, e, de novo, os protagonistas são figuras inesperadas, Simeão e Ana. Sim, e a descrição de Simeão é única. O texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. A fonte ressalta como isso era raro no Antigo Testamento, uma linguagem reservada para figuras como José, Moisés, os grandes líderes. Certo. Isso nos diz que o Espírito não deu a Simeão só uma revelação pontual. Era uma presença constante que o guiava, que o movia. Foi o Espírito que o impulsionou a ir ao templo naquele dia específico. E a profecia que ele faz ali é de um alcance imenso. Por um lado, ele olha para o bebê e vê a salvação universal, luz para a revelação aos gentios, isso é Lucas. O gentio já plantando a semente do que vai ser o tema central de Atos, né? A missão mundial. Com certeza. Mas, por outro lado, ele se vira para Maria e entrega uma profecia terrivelmente íntima e dolorosa. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Exato. A alegria da salvação e a realidade do sofrimento estão ali, entrelaçadas desde o início. Lucas não romantiza o caminho do Messias. E a fonte destaca como o Simeão, cheio de espírito, enxerga as duas coisas, o plano global de Deus
e a dor pessoal de uma mãe. Isso é percepção profética na sua forma mais completa. Sim, não é só prever o futuro, é entender o peso e o significado dos acontecimentos do presente. E ao lado dele, como que para reforçar a mensagem, está a Ana. Ela poderia ser facilmente ignorada, mas Lucas faz questão de nos dar detalhes sobre ela. E que detalhes, né? A presença dela é teologicamente carregada. Pensa comigo. Ela é uma mulher, o que já a coloca em destaque na narrativa de Lucas. Ela é idosa, viúva de 84 anos, representando a longa e fiel espera de Israel. Certo. E, o mais fascinante, Lucas nos diz que ela era da tribo de Asser, uma das 10 tribos do norte que eram consideradas perdidas séculos antes. Nossa, então a presença dela ali é uma declaração por si só. Uma declaração poderosa. Lucas está metodicamente quebrando todos os estereótipos de quem Deus usa para anunciar seus planos. A voz profética não pertence só a homens, a sacerdotes ou a membros das tribos corretas. Pertence a todos. Pertence a uma mulher idosa, viúva, de uma tribo esquecida que passou a vida em oração. Ele está mostrando que a nova comunidade profética que o Espírito está formando é radicalmente inclusiva. Fica claro que essas cenas iniciais são muito mais do que uma historinha de Natal. Elas são uma espécie de manifesto. Como é que essa pequena comunidade profética da infância se conecta com o resto da obra de Lucas Atos? A fonte estabelece uma ponte direta. Lucas é o único evangelista que relata a missão dos 70 discípulos, ou 72, dependendo do manuscrito. E esse número não é aleatório. De jeito nenhum. É uma alusão clara a Números 11, quando Moisés escolheu 70 anciãos e o espírito que estava sobre ele foi repartido entre eles, e todos profetizaram. Ao narrar essa história, Lucas apresenta Jesus como um novo Moisés, o líder de uma nova e expandida comunidade profética. E o tema da alegria retorna com toda a força, não é? A mesma alegria estática de João Batista no ventre agora explode nos discípulos quando eles voltam da missão, e até no próprio Jesus. Precisamente. O texto diz que Jesus exultou no Espírito Santo. É a mesma alegria sobrenatural. A fonte argumenta que a alegria exultante ao lado da profecia é um resultado direto e característico do enchimento do Espírito em toda a obra de Lucas. Então as narrativas da infância são como um trailer temático. Um prelúdio para todo o projeto. É como se Lucas nos desse pequenas amostras de todos os temas principais que ele vai desenvolver mais tarde. É uma tese em miniatura. Exatamente. Em Lucas 1 e 2, a gente vê a transição da antiga piedade judaica, representada por Zacarias, Isabel, Simeão e Ana, para o ministério profético de Jesus. Certo. Depois, em Atos 1 e 2, a gente vai ver a mesma dinâmica de transição do ministério terreno de Jesus para a igreja cheia do Espírito, que se torna essa nova comunidade profética, agora incumbida de levar a mensagem de alegria e salvação para todo mundo. O padrão é o mesmo. O padrão é o mesmo. Analisando assim, fica muito claro que para Lucas, o Espírito Santo não é só uma doutrina a ser explicada, mas é a força motriz, é o tecelão que cria, sustenta e expande essa comunidade viva, alegre e profética. E tudo começa de um jeito tão íntimo ao redor de um bebê. Sim, e isso nos deixa com um pensamento para reflexão. A fonte nos mostra que, na visão de Lucas, a presença do Espírito não gera apenas experiências individuais, mas cria uma comunidade que fala, age e se alegra de uma forma diferente. De uma forma profética. De uma forma profética, ou seja, com uma percepção aguçada da ação de Deus no mundo. Isso levanta uma questão importante para os dias de hoje. Com certeza. A questão é, como seria se a gente enxergasse as nossas comunidades, sejam igrejas, grupos de estudo, famílias, não apenas como encontros sociais ou organizações, mas como espaços potenciais para esse tipo de percepção e alegria compartilhada. Espaços onde, como Isabel e Maria, podemos ajudar uns aos outros a reconhecer e celebrar o que Deus está fazendo em nossas vidas e no mundo. Um pensamento poderoso para encerrar. Teremos um novo episódio explorando mais deste mesmo livro. Que Deus abençoe a todos.